Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Vamos lá então, começando a nossa aula desses 15 dias, tá? Primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre poema. O que é o poema? O poema é um gênero literário, geralmente escrito em versos, né? Que é um gênero textual que uma característica dele é o quê? Que ele tem rimas, né? O que são rimas? No final da terminação, as palavras são terminadas com o mesmo som. Então, nós temos um poema aqui que diz assim, ó. O menino azul. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com um barquinho no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, o que não tem fim e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses pode escrever para a Rua das Casas, número das portas. O menino azul que não sabe ler. Cecília Meirelles. Então, esse poema é de Cecília Meirelles, né, que fala do menino, o menino azul, né? Então, aqui, se nós analisarmos lá, que fala lá que o poema tem rimas. Então, o que seria a rima aqui, ó? Então, quando fala assim, ó, passear e conversar. Então, ou seja, aqui nesse verso, nessa estrofe, rima o quê? Passear com conversar. Uma característica do poema também é que ele é escrito em versos e estrofes. O que é verso? Verso nós chamamos o que? O nome de linha chamado de verso. Cada linha é um verso, tá? E cada grupinho de versos forma a estrofe, tá? Então, aqui nessa segunda estrofe, o que está rimando aqui, ó? Dizer com aparecer. Na terceira estrofe, o que rima aqui, ó? Nesse aqui não tem rima, né? Burrinho com bichinho. É burrinho com bicho. Ó, burrinho, bichos, né? Não rimou. Essa estrofe não tem rima. E aqui, vamos ver, jardim com fim, ó. Olha lá. Jardim com fim. Fim rima com jardim. A mesma terminação, né? E aqui nós temos, vamos ver aqui, escrever e ler. Então, olha lá. Por que rima? Porque, ó, termina em er e aqui termina em er. Aqui termina em in e aqui termina em in. Aqui não tem, né? Nesse aqui, dizer e aparecer. Então, er e er, ó. Vocês viram? E o primeiro lá, o que era? Passear termina em ar e conversar termina em ar. Por isso que rima, tá? Então, aqui embaixo tem um pouquinho, falando sobre um pouquinho da Cecília Meirelles, né? Que é a autora desse poema. Então, fala que ela... Então, lá, vamos conhecer um pouco sobre a autora do poema. Os versos do poema O Menino Azul foram escritos pela poetisa brasileira Cecília Meirelles. Nasceu em 1901, morreu em 1964. Além de autora, Cecília Meirelles também foi professora infantil e dedicou parte importante de sua produção, especialmente para uma leitura voltada para as crianças. Em O Menino Azul, vemos os elementos essenciais de sua literatura infantil. Simplesmente o desejo de cativar as crianças e fazê-las experimentar o mundo de forma diferente. Então, a Cecília Meirelles, ela foi uma escritora, ela escrevia bastante textos infantis e também foi professora, tá? Então, aqui está explicando lá o que é o poema. O poema é uma obra literária que pertence ao gênero de poesia e cuja apresentação é dividida em estrofes, versos. Cada estrofe é constituída por versos, não tendo o número de número exato. Então, não tem uma regra que tem que ser tantas estrofes, né? Então, aqui fala lá. Então, o que é verso? Que a professora falou. Verso é cada linha do poema. Estrofe é o conjunto de versos. Então, a professora falou. Cada conjunto de linha é chamada de estrofe. Rimas são os sons semelhantes no final e no interior dos versos. E são responsáveis pela melodia dos poemas. Então, por que o poema, a gente quando lê o poema fica assim, é gostoso de ler? Por quê? Porque a rima faz uma melodia legal para o poema, tá? E aqui tem algumas questões que vocês vão lendo, né?
de acordo com o que você leu no poema. Então fala lá, marca um X na resposta correta. Qual é o título do poema? Então, qual que era o título, né? Depois o outro, o menino. Aí tem lá quatro alternativas: o burrinho azul, o menino azul ou o menino e o burrinho. Então, o título, o que que é? Aquele nome que aparece em cima lá, né, pessoal? Quando começa o texto. Quem escreveu o poema? Foi Cecília Meirelles, Clara Meirelles, Célia Meirelles, Clarinda Meirelles. Tá falando no texto também, né? Segundo o texto, o menino deseja que o burrinho invente passeios, corridas e conversas, histórias bonitas com pessoas e bichos. Então vai lá no poema, lê de novo para descobrir qual que é. De acordo com o poema, qual é o nome do menino? E a letra E. Quem são os personagens do poema? Quem que aparece no poema? De quem que fala o poema? Em sua opinião, esse endereço existe? Que ele fala lá no texto? Quantos versos e quantas estrofes tem o poema? Então vamos só voltar lá um pouquinho. Então olha lá. Lembrando que, tá aqui, né? Tá aqui. Lembrando que estrofes são os conjuntos. Olha lá. Isso daqui, olha lá. Deixa eu ver isso aqui, ó. Isso daqui são chamados do quê? Estrofes, tá? Então, cada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São versos. Aqui, na verdade, essa estrofe tem 6 versos. Você vai ter que contar quantos versos tem o poema inteiro, contando com o título. E depois quantas estrofes. Então, estrofes são o quê? Grupinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha lá, você já falou estrofes, né? Agora falta contar os versos, tá? Aí depois vamos para outra folha aqui, que está dizendo o seguinte, ó. Relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. Verso. O que são versos, então? O que são versos? São palavras com sons semelhantes? Não. É formada por um conjunto de versos? É a linha do poema? Vai colocar o número 1 aqui, não é isso? Depois, o que é estrofe? O que é? Formada por um conjunto de versos, tá? Então, lê direitinho e coloca lá. E aqui nós temos a outra aula de português. Pinte no poema o menino azul as palavras abaixo. Então, vai pintar no poema. É igual o ditado colorido que a gente fazia na sala de aula, tá? Vai achar onde está escrito montanhas, vai pintar. Burrinho, barquinho e bichos, vai pintar. E aqui no número 2, olha lá, pesquise em livros, revistas, panfletos, onde você achar palavras que tenha NH e CH. Por exemplo, ninho, né? Que mais? Passarinho. Tudo que está no diminutivo tem N. Então, pode procurar nesse texto que de repente tem mais. E CH também. Depois aqui, escreva 2 palavras acima e escreva uma frase. Então, se você escreveu lá ninho, você vai produzir uma frase com a palavrinha ninho. O passarinho dorme no seu ninho, né? Então, você vai escolher 2 palavras e vai formar 2 frases, né? Uma com cada palavra. Complete as frases com as palavras do quadro. Então, joaninha, boliche, chá, amanhecer, chuteira, caminho, cachoeira e ninho. Tomei um banho de... Vai ver qual que dá certo. Tomei um banho de joaninha? Não dá, né? Tomei um banho de cachoeira. Aí você vai colocar lá cachoeira. Maria viu uma joaninha no jardim. Tomei com bolacha no lanche da tarde. Então, manhã é 9. Então, vocês vão ler e ver qual a palavrinha que dá certo aqui na frase, tá? E depois aqui, eu e minha irmã fomos ao shopping jogar. O que jogaram lá? O que tem lá que jogar? Olha lá, boliche. Passarinho abandonou o seu ninho. O galo canta ao amanhecer, né? O é da terra batida. O que é da terra batida? O caminho é de terra batida, né? Então, pessoal, vocês viram aqui que para fazer atividade número 2, ó, tem várias palavrinhas aqui que tem NH e CH, tá bom? Só olhar ali. E aqui nós temos lá, ó, leia as palavras do quadro abaixo e depois encontre no caça-palavra. Então, vocês vão ler aqui, ó. Então, a professora até fez aqui, ó, a palavrinha manso, ó. Já encontrei ela aqui, ó, e fui lá e circulei, risquei. Aí aqui, burrinho, jardim, pessoas, mar, barquinho, histórias, flores, montanhas, bichos, fim e rios. Vocês vão achar elas aqui nesse caça-palavras. E a de baixo aqui é só você fazer o seguinte, observe a figura e segure a palavra correspondente. Você vai ver aqui, ó, o que é isso aqui? É um barco. Então, você vai ver que tá escrito barquinho e vai circular. Flor, maré, é uma montanha, é montanhas, né?
E aqui é um burrinho. Então, você vai circulando, tá escrito essa palavrinha aí, tá? Belezinha, então? Paramos por aqui. Já já você manda mais.